Por fazer uma chamada de atenção para a circunstância de que existem lá fora no balcão uns impressozinhos para poderem ser usados por aqueles que assim o entenderem para dois efeitos. Um é para as pessoas se poderem inscrever nos grupos de trabalho que estão a funcionar, que são grupos de trabalho correspondentes às 3 conferências que já tiveram lugar. Um outro papelinho que tem a ver com a possibilidade de adesão das pessoas ao círculo, para aqueles que entenderem que o querem fazer. Bom, o professor Jorge Gonçalves atrapalhou-me um bocado, porque eu tinha exatamente, para começar, exatamente a mesma frase, mas vamos lá ver. Pois é, Portugal, o dia de Portugal bem merece, não é? Bom, professor António Sampaio da Nova, eu começava por dizer, o professor Sampaio da Nova faz a diferença. E nós precisamos, hoje, cada vez mais, de saber aproveitar e valorizar as diferenças. É um privilégio podê-lo ter connosco. É um intelectual, um pensador, um programador e um gestor de organizações brilhante, o melhor entre os melhores. Como Jorge tinha referido, a tal frase terminava, e eu volto a repeti-la porque julgo que é muito importante, e a consciência, essa sim, pode mudar a realidade. E fica a questão, em algum momento da nossa história recente, terá havido consciência mais apurada do que hoje sobre a necessidade de transformar a realidade. Conversemos, pois, porque era a conversa que estava na origem da frase, conversemos, pois, com inteligência, com moderação e com respeito mútuo. O que é que queremos ou devemos mudar na realidade? Desafiamos o professor Sampaio da Nova para nos falar disto a propósito do Estado Social e da democracia. Várias questões se podem colocar. O que é que vem antes? O Estado Social ou a democracia? Ou vêm as duas simultaneamente? Podem existir uma sem a outra? E inversamente? As razões que levaram à criação e desenvolvimento do Estado Social na sequência da Segunda Grande Guerra são hoje mais ou menos prementes. O professor Sampaio da Nova é, em Portugal, uma das pessoas que, com maior lucidez, nos poderia falar destas questões. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, embora saibamos que para isso possa ter contribuído o gostar de nós. Quando em Lisboa o abordei e o convidei para aqui estar hoje, não sei se ele se recorda, disse-lhe ao que vinha e perguntei-lhe se ele sabia onde era Arouca. Respondeu-me: então não sei. Estive lá há 15 dias e comprei aí os sapatos que trago hoje calçados. Certamente continuam como novos, não porque não foram calçados, mas porque são muito bons. Senhor professor, temos cá muitas coisas de que pode gostar, que pode levar e não precisa sequer de gastar dinheiro. O professor Sampaio da Nova é reitor honorário da Universidade de Lisboa. Foi anterior reitor da Universidade durante 2 mandatos. Juntamente com o atual reitor, professor Cruz Silva, promoveu
essa obra notável de visão estratégica que consistiu na fusão da anterior Universidade de Lisboa, dita clássica, com a Universidade Técnica de Lisboa. O professor Santo da Nova é catedrático da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, onde foi presidente do seu Conselho Científico. É doutor pela Universidade de Genebra, onde foi professor, e pela Universidade de Paris IV, no primeiro caso em Ciências da Educação, no segundo em História Moderna e Contemporânea. Foi consultor do Presidente da República para a Educação entre 96 e 98 e presidente da Comissão Organizadora das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas para o ano de 2012. E agora... Possui colaborações regulares com numerosas universidades estrangeiras. Barcelona, Genebra, Montreal, São Paulo, Wisconsin, Universidade de Colômbia, Oxford, etc. É presidente do Conselho Consultivo do Programa de Qualificação das Novas Gerações da Fundação Carlos Gulbenkian. Tem numerosa obra publicada nas áreas da sua especialidade. Na vida pública portuguesa, tem nos últimos tempos proferido discursos de intervenção cívica notáveis. Antes que o professor aqui chegue, deixo-vos com este seu pensamento. Não conseguiremos ser alguém na Europa e no mundo se formos ninguém em nós. Muito obrigado por ter querido estar connosco. Gostaria de eliminar qualquer espécie de má ou errada interpretação que se possa gerar, dizendo que nós aqui em Arouca sabemos muito bem o que são alhos, plantam-se na terra, debaixo da terra, o que são bugalhos, estão pendurados nos carvalhos, e também sabemos muito bem quando é que devem ser apanhados uns e outros. Creio que terão compreendido a alusão. Muito obrigado. Muito obrigado por estas palavras amigas e generosas. Não é? Muito obrigado também pelo convite para estar aqui convosco, cumprimentar o professor Manuel Brandão Alves, o professor Jorge Gonçalves, enfim, tantos amigos que vejo nesta plateia. Permitam uma palavra especial para o professor Severino de Simões. Recordava a fusão das universidades e, enfim, o testemunho e o depoimento do professor Severino de Simões foi, na altura, para nós muito importante, e recordá-lo hoje é saber que muitas daquelas coisas, não é, ainda estão por fazer, ainda estão por concretizar, que a fusão só por si não resolve muitos dos problemas e que há muitas coisas que vêm a seguir, mas também não se faz tudo de uma vez, não é? E temos que ir caminhando no nosso trabalho. O professor Fernando Regateiro, enfim, tanta gente aqui amiga. Eu ouvia-vos falar do poder da palavra e é quase irresistível recordar o Manuel de Barros, quando Manuel de Barros dizia: precisamos do feitiço das palavras e não da casca das palavras, não é? Eu acho que nós muitas vezes discutimos a partir da casca das coisas, não é? Discutimos a partir de uma língua, de clichês, de coisas que se repetem ad nauseum, e nós precisamos um pouco mais do que está lá dentro das palavras, precisamos um pouco mais de perceber certas coisas, certos dilemas, certos debates, em vez de estarmos numa atitude permanente de resignação e de autojustificação. Eu acho que o pior de Portugal é essa atitude ou de justificação do que é totalmente injustificável, ou de uma crítica sistematicamente pessimista que, na verdade, não nos liberta para pensar de outra maneira. E eu julgo que nós precisamos de nos libertar para pensar de outra maneira. Precisamos tentar criar as condições para pensar de outra maneira, porque se não conseguimos pensar de outra maneira, não conseguimos encontrar nenhuma solução para os problemas. E não conseguimos pensar sem palavras. As palavras fazem parte da nossa maneira de pensar, não conseguimos pensar sem palavras,
porque também não conseguimos pensar sem os outros. E a palavra serve-nos para pensar e serve-nos para comunicar, e é nesse exercício que vamos encontrando outras formas de pensar, mesmo que muitas vezes não saibamos defini-las completamente, ainda que muitas vezes não saibamos exatamente definir as suas fronteiras. Muito do que eu vos vou tentar dizer ao longo destes 25 minutos, meia hora, e depois ficarei, obviamente, aberto às vossas críticas, comentários e ao debate, resulta mais de uma preocupação, de uma reflexão, do que propriamente de certezas. Portanto, é a tentativa de pensar fora dos enquadramentos habituais e de tentarmos ir um bocadinho mais longe no nosso pensamento. Eu conheço razoavelmente bem Arouca, mas eu tenho essa característica que as pessoas acham que eu sou de Lisboa, não é? E eu passei uns anos em Lisboa, mas eu venho do Minho, vivi em Coimbra, vivi no Porto, vivi em muitas localidades do Minho, vivi em Aveiro e, portanto, vivi em muitos lugares deste país e essa é uma marca forte que trago comigo, sobretudo em temas que eu aproximarei só muito brevemente na parte final desta intervenção, que tem a ver com as questões do território e a importância do todo nacional, que certamente terá sido um dos tópicos desenvolvidos aqui pelo meu colega João Ferrão na primeira conferência deste ciclo. Muitos dos presentes vão-me desculpar, espero que compreendam porque é que eu faço isto, mas tenho dificuldade em não o fazer aqui hoje, não é? Que é deixar uma palavra de muita saudade ao José Mariano Gago, não é? Muitas vezes concordei com ele, muitas vezes discordei dele, mas foi sempre uma presença luminosa nas nossas vidas e que deixa uma marca absolutamente central de uma das partes que, com todas as dificuldades, correu melhor nestes 40 anos de Abril e que foram as questões ligadas com a ciência e com o conhecimento. Eu acho que há uma matriz da ciência e do conhecimento que quebrou completamente o que era uma longa lenga-lenga de que os portugueses não estavam feitos para a ciência, não estavam feitos para a cultura científica, não eram feitos para a criação, uma lenga-lenga que o Antero criticou na célebre conferência do Casino, uma lenga-lenga que se encontrou em muita gente, uma lenga-lenga que muita gente tentou justificar, mas que finalmente nós conseguimos quebrar nestes últimos 40 anos, e ele é, obviamente, do ponto de vista das políticas científicas, o rosto mais visível desse corte e dessa transição, e de uma transição em relação à qual nenhum de nós nesta sala aceita voltar 1 milímetro atrás, não é? Porque isso seria o regresso a um país no qual não nos reconhecemos. Eu tive, e para mim foi muito importante, e julgo que não estou aqui a dizer nenhuma confidência, mas num certo sentido as minhas palavras inspiram-se no que ele me disse, a possibilidade de conversar com ele há 3 dias, não é? Eu tinha marcado uma conversa com ele, que foi sendo sucessivamente adiada pelas razões da doença, e eu conversava com ele sobre as questões da educação, da ciência, do conhecimento, tentava conversar um pouco com ele sobre isso e pedir-lhe também alguns conselhos, e ele disse uma coisa que eu acho que é muito importante. Ele disse-me: António, tudo isso que tu estás a dizer está certo, mas isso é o nosso ponto de partida e isso toda a gente sabe. O problema não é o ponto de partida, o problema é o ponto de chegada. O problema é para onde é que nós queremos ir. O problema é que tipo de país é que queremos, que tipo de país é que nós queremos construir, certamente tendo como partida essas coisas que estás a falar, tendo como partida a escola pública, tendo como partida a educação, tendo como partida ao conhecimento, tendo como partida a cultura, mas onde é que nós queremos chegar, não é? E que país é que nós queremos construir neste século XXI? Num certo sentido, é também um pouco à procura, de forma muito imperfeita, deste país, que eu tentarei dialogar convosco sobre o tema Estado Social e Democracia, que me foi proposto pelos colegas de Arouca. E, obviamente, começar por aqui é começar por responder à pergunta que o Manuel Brandão Alves fez
e começar por dar aquela resposta inevitável, julgo eu, para todos nós, resposta, aliás, que eu, em parte, recuperei também no discurso do 10 de junho, que é a resposta do Roosevelt em 1941, que é uma resposta muito forte, porque é uma resposta dada num tempo de crise brutal, em que os Estados Unidos precisavam de mobilizar todas as suas energias e todos os seus sacrifícios para responder a uma crise de uma enorme envergadura, que tinha a ver com a Segunda Guerra Mundial. E o Roosevelt responde a esta coisa de uma extrema simplicidade e que nos traz até hoje no debate do Estado Social e da democracia. Diz ele, a democracia funda-se em coisas básicas e simples. Na igualdade de oportunidades, no emprego para os que podem trabalhar, na segurança para os que dela necessitam, no fim dos privilégios para poucos, na preservação da liberdade para todos. E nestas 3 linhas vai, obviamente, todo um programa que liga e que cruza o Estado Social e a democracia. Vai todo um programa que cruza uma coisa com a outra e que faz articular estas 2 dimensões de tal maneira que nós podemos dizer que não há Estado Social sem democracia e não haverá democracia sem Estado Social. Portanto, esta dimensão forte, que obviamente é traduzida de muitas maneiras ao longo da história, mas que se traduz aqui de uma maneira forte. E é por isso que este sentimento, que esta convicção, é preciso que esteja mais clara nos tempos de crise. É nos tempos de crise que ela é mais necessária, porque é nos tempos de crise que ela nos protege mais de derivas, de desvios, sejam ilusões num sentido ou sejam ilusões noutro sentido. É nos tempos de crise que ela tem que estar mais funda nas nossas convicções e nas nossas políticas. E é por isso que nos custa tanto, muitas vezes, ouvir dizer que não há dinheiro, e eu já vou ao argumento do dinheiro, que não há dinheiro e que se acabou essa ideia de que pode haver tudo para todos. Não é? E esta ideia começa logo por ter uma coisa absolutamente extraordinária, que é partir do pressuposto de que, em algum momento em Portugal, houve um Estado Social a sério e consolidado e que agora já não temos dinheiro para o pagar. Na verdade, em Portugal, nós estávamos no início do processo de construção desse Estado Social, quando esta crise nos afetou da maneira que nos afetou. É certo que houve momentos importantes e avanços importantes nesse Estado Social, mas estávamos muito longe que ele estivesse consolidado, estávamos muito longe de o ter como um adquirido. Não é? E, portanto, é uma coisa meio estranha para nós, aquela sensação de que parece que vivíamos no melhor dos mundos, com um Estado Social fortíssimo, consolidado, e que agora, infelizmente, já não temos dinheiro para o pagar e, portanto, temos que, de algum modo, abdicar dessa ilusão mais ou menos utópica do Estado Social. Na verdade, a crise tem sido, a muitos títulos, um enorme desperdício. E eu julgo que se nós não percebermos essa ideia de desperdício que está na crise, não conseguimos combater esta perspectiva de que o que nos falta é dinheiro. Não é dinheiro que nos falta. O que nos falta são ideias, o que nos falta são políticas, o que nos falta é uma visão desse ponto de chegada deste país de que nos falava o Mariano Gago. Reparem, por exemplo, nesta coisa simples, que todos compreenderão, no enorme desperdício que está hoje a acontecer com os jovens qualificados, obrigados a partir para o estrangeiro, para uma vida passada no estrangeiro. Eu devo dizer, e tenho repetido muitas vezes, que não tenho nada, antes, pelo contrário, com a partida dos jovens para o estrangeiro. Mas é se eles o quiserem, se isso fizer parte do seu projeto de vida, se isso fizer parte do seu projeto académico, do seu projeto científico, ainda bem que vivemos num país que nos permite ser cosmopolita, irmos para instituições científicas, vivermos um mundo globalizado e internacionalizado. Mas não quero que isso aconteça a jovens cujo projeto é estar no país, viver no país, investir no país, construir a sua vida no interior do nosso país. E depois temos esta coisa extraordinária que é apenas uma ilustração
de uma coisa que eu tenho vindo a dizer há muito tempo, que é que as regras na Europa, o equilíbrio de regras na Europa é um equilíbrio que nos é particularmente desfavorável. Isto é, nós estamos a jogar um jogo em que dificilmente não seremos perdedores. Não é? Estamos a jogar um jogo em que as regras favorecem sempre, ou quase sempre, os países que têm mais capacidades, mais potencialidades, mais massa crítica, mais capacidade de influência, etc, etc. Julgo que quando pensamos nesta geração jovem, é relativamente claro para todos nós que estes jovens foram formados em Portugal, que os portugueses, o Estado Social português, investiu na formação destes jovens ao longo de 18 anos, de 20 anos, de 22 anos, de 25 anos, investiu na sua formação superior, investiu nos seus mestrados, investiu nos seus doutoramentos e bem, nomeadamente em grandes instituições internacionais, e na altura em que eles são mais produtivos e também em que os custos da sua vida, da sua saúde, etc., são menores, eles são emprestados aos países mais desenvolvidos, onde vão fazer um percurso durante 10, 20 ou 30 anos, não é? Até que, na altura em que são menos produtivos e em que os custos da sua vida, por razões de idade, por razões de saúde, por razões de gerações, são mais caros, eles são devolvidos a Portugal. E, portanto, Portugal tem os custos da formação, quando era preciso investir na formação, tem os custos normais do que é um Estado social, na fase do envelhecimento, etc., não é? E os proveitos de tudo o resto estão fora, estão nos outros países, que aproveitarão a sua criatividade, a sua energia, a sua formação, nos anos mais produtivos da sua vida, a favor, obviamente, das suas economias. Este é apenas um exemplo de muitos outros exemplos que poderiam ser dados, desde as questões do euro, às questões financeiras, às questões económicas, e que mostram que há uma espécie de um jogo, de uma regra e de um jogo que tende sempre a favorecer certos países e a desfavorecer outros. É certo que para compensar, em parte, um bocadinho estes desequilíbrios, nos são dados alguns fundos, nos são dadas algumas verbas que só, muito parcialmente, não é? São uma espécie de um atenuante de um desequilíbrio estrutural muito mais forte com o qual temos que viver. E em cima deste desperdício, o Papa Francisco tem-no dito sistematicamente, e eu tive a oportunidade de o ouvir pessoalmente há cerca de um mês, quando tive a oportunidade do nosso grupo de ser recebido em audiência pelo Papa Francisco, quando lhes fomos entregar a obra completa do Padre António Vieira, feita pela Universidade de Lisboa. Ele, naquela audiência pública, fez uma catequese, enfim, uma intervenção, que ele dizia como catequese, o catequese daquele dia, que foi justamente em torno dos descartáveis. Não é? E dizia a maneira como hoje nós achamos que há muita gente descartável, não é? Que há muita gente que, se não é produtiva, é descartável, se tem uma certa idade, é descartável, e toda a sua intervenção foi feita em torno desta degradação, do que ele, em parte, designa como o início de uma terceira guerra mundial, que é uma guerra entre nós, não é? Que é uma guerra no interior de nós e que tem a ver justamente com uma menor convicção do que é o Estado Social e a sua importância. Mas poderíamos ainda colocar a questão do dinheiro de uma outra maneira, resultado de uma intervenção notável a que eu assisti há cerca de 2 semanas, em que alguém demonstrava, por A mais B, com dados, que obviamente eu não vos vou aqui amassar com eles, que muita da ideologia assistencialista que hoje prevalece em Portugal, ela não é mais barata do que ter um Estado Social forte. Porque muita desta ideologia assistencialista leva a que os recursos circulem de outra maneira, mas ela não é mais barata do que haver um Estado Social que cumpre as suas funções. Foi uma intervenção particularmente interessante e notável que eu tive a oportunidade de assistir e que, em parte, entendo partilhar aqui convosco para tentar desmistificar a ideia de que a questão é apenas económica ou é apenas de dinheiro. A questão não é apenas económica, a questão não é apenas de dinheiro, a questão é mais funda e o debate é mais fundo
e é um debate que obviamente nos obriga a pensar o país, a pensar a Europa e a pensar o futuro. Tentarei, e é excessivamente arriscado, mas também devo confessar que pensava que o ambiente fosse mais de debate do que propriamente de auditório e, portanto, não tinha, vinha mais preparado para ensaiar hipóteses e vou tentar ensaiá-las convosco, não é? Uma espécie de uma quarta interpretação ou de uma quarta possibilidade, depois em particular do falhanço, enfim, dos socialismos ortodoxos de Estado, depois do falhanço, para mim, nem todos o reconhecerão, para mim do que tem sido este ultraliberalismo ou este hiperliberalismo, que na verdade tem mostrado a incapacidade de trazer mais paz, de trazer mais igualdade, de trazer mais desenvolvimento para o mundo e que antes, pelo contrário, tem transformado o mundo num casino sem regras, em que a certa altura nenhum de nós, não é, sabe como é que se há de situar neste mundo e em que maneira é que pode intervir e interferir neste mundo. Curiosamente, um financismo que muitos se recordarão aqui, mas eu estava a reler isso ontem e achei curioso, tínhamos esquecido desta passagem, que de uma maneira obviamente muito diferente, porque os tempos eram muito diferentes, já era criticada na famosa carta do Dom António Ferreira Gomes a Salazar, de 1958, de que eu vos cito apenas uma passagem. Dizia ele: estamos num financismo à outrance, invertido num economismo despótico, que não podia deixar de resultar e resultou efetivamente em benefício dos grandes contra os pequenos e, finalmente, na opressão dos pobres. E assim se estabeleceu e fechou no nosso país o ciclo da miséria. O que é muito curioso é perceber como esta espécie de fechamento do ciclo da miséria parece que está outra vez a acontecer em Portugal, com a ideia de que a única viabilidade do país é uma espécie de um empobrecimento crónico, é uma espécie de um discurso que ouvimos durante tantas décadas, não é? De pobres mas remediados, de sapateiro, não queiras subir acima da tua chinela, de não queiras ser mais do que podes ser, de pobres mas contentes. E, portanto, esta ideia de um empobrecimento crónico a que as políticas atuais nos estão a conduzir e, na minha opinião, nos conduzirão ainda mais se não quebrarmos este ciclo da miséria, para utilizar as palavras do Dom António Ferreira Gomes. Uma crítica que tem sido feita de forma fortíssima também pelo Papa Francisco e que neste momento é talvez no mundo a pessoa onde se torna mais clara onde se torna mais claro o poder da palavra de que aqui falamos, não é? Quer dizer, é talvez a pessoa no mundo que hoje deixa mais clara a importância desse poder da palavra. Depois tivemos uma terceira via, que obviamente não vamos aqui agora elaborar sobre isso, que do ponto de vista teórico ou do ponto de vista da sua arquitetura, nos pareceu a muitos, não é? Uma arquitetura interessante do ponto de vista da concepção de uma lógica entre os Estado e os privados, ou entre o Estado e o mercado, na possibilidade de um serviço público que eventualmente não teria que ser todo ele prestado por estruturas pertencentes à administração pública, mas que poderia ser prestado por outros agentes, por outras entidades, e que levou, enfim, em grande parte, a todas as modalidades de contratualização, de parcerias público-privadas, etc., que muita gente, em muitos lugares deste mundo, viu como uma resposta inteligente e uma resposta astuta e arguta para esta dicotomia em que o nosso século XX tinha vivido uma grande parte da sua história. O problema é que todos nós hoje temos a noção que isto que teoricamente parecia uma arquitetura inteligente se traduziu numa sistemática transferência de recursos do público para o privado e se traduziu em grande parte
numa captura de interesses, dos interesses públicos que foram capturados por interesses privados e por interesses financeiros, não é? E por uma espécie de uma engenharia financeira em que, como dizia, alguém me dizia isso há 2 ou 3 dias, estava-me a lembrar quem era a pessoa que me dizia isso, dizia, em que ele criticava e dizia uma espécie de um mundo financeiro em que a riqueza circula, dando-nos uma ilusão de riqueza, porque ela vai circulando e à medida que circula parece que há dinheiro no mundo. E dizia essa pessoa, numa metáfora muito curiosa, o problema é que a riqueza nunca aterra, não é? E, portanto, nunca chega às pessoas, não é? Nunca chega aos bolsos das pessoas e ela circula num mundo sem nunca aterrar na economia, sem nunca aterrar na sociedade, sem nunca aterrar nas pessoas. Portanto, esta espécie de engenharia financeira que, a certa altura, fez que muitas coisas que nos pareciam baratas nos saíram extraordinariamente caras, não é? Eu devo dizer, foi aqui referido o meu trabalho como reitor da Universidade de Lisboa, que nos meus primeiros anos como reitor, eu recebi dezenas de pessoas que me vinham oferecer coisas, não é? Oferecer coisas. Sr. reitor, a gente vai fazer uma residência universitária, mas isto não lhe custa nada. Não custa nada? Como é que é? Não, é aqui, nós temos aqui uma engenharia financeira, fazemos isto, temos aquilo, não é? Claro que, se nós fizéssemos as contas bem feitas, passado 30 ou 40 anos, isso saía caríssimo, não é? Muito mais caro do que se eu, com os meus modestos recursos, conseguisse fazer a residência universitária. Sr. Reitor, temos aqui uma coisa extraordinária, temos aqui toda uma engenharia financeira, já foi arquitetado. Aquilo nunca custava nada. Aquilo custava sempre zero para a universidade. E como vocês compreendem, um reitor de uma universidade que está perante cortes orçamentais brutais, que está sem dinheiro para nada, é muito facilmente tentado por aquelas coisas, não é? Se eu tivesse sido tentado por muitas destas coisas, a atual Universidade de Lisboa estaria com dívidas imensas, estaria com pagamentos sistemáticos ao longo do ano, que provavelmente não poderia pagar, estaria numa situação que felizmente não está, porque não temos esse peso herdado de muitas coisas que numa folha de Excel ou que num papel nos parecem absolutamente maravilhosas, parece que vamos ter tudo e mais alguma coisa sem gastar dinheiro nenhum e no final do dia tudo isso nos sai caríssimo. Precisamos por isso, e esse é o argumento que aqui vos trago, é mesmo o único argumento que aqui vos trago, talvez de encarar uma quarta possibilidade, de encarar uma ideia de uma sociedade como ponto de chegada que esteja fortemente baseada na ideia da democracia e fortemente na ideia da democracia como liberdade e como participação e, portanto, que tenhamos a capacidade de perceber o que é que naquela palavra democracia significa hoje até ao limite das suas consequências. E democracia para mim é liberdade, e democracia para mim é participação, e democracia para mim é sentirmos que temos capacidade de decidir sobre as nossas vidas. Que temos capacidade de decidir sobre as nossas vidas no plano pessoal, mas também no plano coletivo e também no plano nacional, e que, no fundo, nós não somos, não estamos aqui resignados a um funcionamento dos mercados, da Europa, do mundo, em relação ao qual nós não temos nenhuma capacidade de intervir, nem nenhuma capacidade de decidir sobre as nossas vidas. Eu julgo que o grande debate das próximas décadas vai ser este debate da capacidade de decisão. Como é que conseguimos ou não conseguimos instaurar uma capacidade de decisão sobre as nossas vidas? Não para vivermos isolados dos outros. O isolamento é uma coisa impossível neste mundo globalizado. As novas gerações são gerações por definição globalizadas e nada de relevante vai acontecer em Portugal se não tivermos essa capacidade de interdependência, essa capacidade de abertura e de ligação com os outros, que é central para as sociedades do século XXI. Mas uma coisa é nós relacionarmos com os outros a partir de alguma capacidade de decisão sobre as nossas vidas, outra coisa é relacionarmos com os outros apenas e exclusivamente numa base de dependência, não é? E ficando totalmente à mercê de tudo o que os outros quiserem decidir por nós, não é? O José Pacheco Pereira dá hoje uma entrevista muito interessante ao jornal I,
em que justamente acentua ao longo da entrevista esta ideia e a ideia de que, se continuarmos a caminhar no sentido de que o voto, e o voto aqui enquanto metáfora da democracia, não conta nada, e que é indiferente votarmos num ou no outro, porque no final as políticas não vão ser ditadas nem em Portugal nem em Lisboa, eu acho que nós estaremos perante uma corrosão da democracia e teremos uma grande dificuldade em tentar imaginar o que pode ser a sociedade portuguesa nas próximas décadas. O reforço, portanto, da ideia da democracia e o reforço da ideia da democracia como reforço da sociedade. Eu já lá vou tentar explicar o que é que vai na minha cabeça neste momento. De reforço da sociedade, mas ao mesmo tempo de reforço do Estado. E, portanto, a leitura da palavra Estado Social, não como um todo, mas como um reforço simultâneo do Estado e da sociedade. Certamente que nesta vertente da sociedade está também a dimensão económica, está também a dimensão privada, mas não está apenas a dimensão económica, não está apenas a dimensão privada. E isto implica olharmos para aquilo, é um conceito que eu não gosto muito, mas nós não temos outro, não é? O conceito de sociedade civil, não é? Mas olharmos para a sociedade, para o que acontece em movimentos, para o que acontece em associações, para o que acontece em muito do que é mais interessante neste país, em iniciativas de inovação, baseadas em redes de colaboração, baseadas em redes de cooperação, baseadas em lógicas de uma certa responsabilização pelas nossas próprias ações, pelo nosso próprio trabalho, do ponto de vista social, do ponto de vista económico, do ponto de vista cultural, etc. Para aquilo que alguns começam a recuperar como conceito perdido na década de 70, curiosamente recuperado de novo pelo Papa Francisco, ainda que as suas origens são muito diferentes, são de um outro teólogo, do Ivan Illich, mas de um teólogo muito distinto e muito diferente e com um percurso muito diferente do Papa Francisco, a ideia da convivialidade, portanto, da construção das sociedades da convivialidade, do reforço das instituições sociais, das instituições culturais, das instituições científicas, isto é, de uma matriz de reforço da sociedade nas suas diversas componentes para, em diálogo com um Estado que cumpre as suas missões do ponto de vista social, se poder encontrar aqui uma perspectiva de pensar as sociedades do século XXI, sociedades que vão ter que ser definidas necessariamente por uma outra lógica de produção económica, por uma outra lógica de consumo, por uma outra lógica de exploração dos recursos naturais, sociedades que não podem estar em guerra com a Terra, que não podem estar em guerra com o planeta, por uma outra lógica de funcionamento da democracia, uma outra lógica de participação política, etc. Talvez se possa tentar ilustrar esta espécie de binómio Estado-sociedade para definir a dimensão do Estado Social e da democracia com 3 ou 4 exemplos, e desculpar-me-ão se os meus exemplos os vá buscar essencialmente à educação e à universidade, mas tentarei não me ficar apenas por eles, não é? Com 3 ou 4 exemplos que podem explicar um pouco melhor isto que eu vos estou a dizer, não é? E talvez se possa começar por dizer da importância da universidade, da importância da educação superior, mas de uma universidade e de uma educação superior cuja missão principal para as próximas décadas vai estar fora da universidade e não dentro da universidade. Eu não quero com isto dizer que o dentro da universidade não é importante. Ouviram muitas vezes responder e citar o Elliot Friedson, quando dizia uma coisa muito interessante, da qual nunca nos devemos esquecer. Dizia ele que as universidades foram, ao longo dos séculos, uma instituição notável porque souberam proteger o trabalho que ainda não tinha um valor económico imediato.
E, portanto, a ideia da universidade como um lugar onde se protegem coisas que não têm ainda um valor económico imediato é muito importante na consideração da educação e é muito importante na consideração da ciência, e eu já lá irei no meu segundo exemplo. Mas hoje as universidades têm uma obrigação imensa de estar fora da sociedade e de ajudar o Estado e a sociedade a concretizar, do ponto de vista do emprego jovem, da iniciativa, da criação de emprego, do autoemprego, da criação de grupos que possam desenvolver atividades diversas, uma responsabilidade imensa. Eu não tenho nenhuma dúvida, poderão dizer que eu estou a exagerar, que se muitos dos programas, que são muitas vezes mal geridos, nomeadamente programas de fundos comunitários, que muitas vezes são formatados com umas regras tão burocráticas que nos obrigam a fazer aquilo que nós não precisávamos de fazer e nos impedem de fazer aquilo que nós devíamos estar a fazer, não é? Se muitos desses programas passassem por uma articulação forte do Estado com as universidades, e quem diz universidades diz politécnicos, com certas autarquias, na criação dessas estruturas do ponto de vista de um emprego, não para ter emprego, mas de um emprego com sustentabilidade, incorporando tecnologia, incorporando inovação, etc., nós estaríamos a dar resposta a dezenas de milhares, a centenas de milhares dos nossos estudantes que saem e estaríamos a dar resposta não apenas aos estudantes, mas a muitos dos anseios do país. Nesta ligação Estado-sociedade, neste caso tipificado pelas universidades, nós poderíamos encontrar uma parte daquilo que eu estou a tentar dizer-vos, ou melhor, que eu estou a tentar refletir convosco. Mas a mesma coisa do ponto de vista da ciência. É difícil para mim falar disso na presença do professor Sobrinho de Simões, mas vou-me atrever a dizer 3 ou 4 coisas sobre esta matéria. E vou dizê-las a partir de uma senhora chamada Mariana Mazzucato, que tem feito, uma economista que tem feito intervenções muito interessantes, que vai estar, aliás, em Lisboa, na próxima segunda-feira, e é particular a partir de um livro dela que se chama ou Estado Empreendedor ou Estado Inovador, já não me lembro, não é? O que é Estado Empreendedor, mas no fundo é a partir das questões da inovação, em que ela mostra coisas muito interessantes e combate a ideia instalada em todos nós de que os Estados são, por definição, coisas pesadas, burocráticas, conservadoras, não inovadoras, e que tudo o que é do domínio da inovação, da criatividade, etc., está do lado das empresas. Diz ela, isto é falso. E ela vai explicar que grande parte das grandes inovações que nos trouxeram a este século XXI foram feitas a partir de longos investimentos feitos pelo Estado, seja enquanto Estado, seja por via das universidades, seja a partir da ciência. Diz ela, podem ir ver o Google, podem ir ver os smartphones, podem ir ver a Apple, podem ir ver as coisas relacionadas com o genoma humano, podem ir ver um conjunto, o GPS, podem ir ver outro. Tudo isto resulta de investimentos feitos por um Estado que foi capaz de apostar em setores fundamentais, muitas vezes sem saber ainda o que isto ia dar, muitas vezes sem saber ainda se daqui ia resultar alguma coisa ou não, mas se não tivesse sido esse investimento sistemático, jamais teríamos chegado à fase do seu desenvolvimento tecnológico e aí estamos todos de acordo que neste desenvolvimento tecnológico é importante que apareçam as empresas, é importante que apareça a iniciativa privada, é importante que aconteça toda uma outra dinâmica que vem dar continuidade a coisas que nunca teriam sido feitas sem a questão do investimento do Estado, não é? Ela dá, aliás, um exemplo de uma entrevista do Bill Gates, quando é interrogado sobre porque é que no domínio das tecnologias verdes se avançou tão pouco nas últimas décadas, e ele responde: estamos à espera primeiro dos investimentos do Estado, não é? Estamos à espera primeiro que haja alguém com outra capacidade para investir nisto, para depois, eventualmente, nós darmos continuidade ao que aí se fez, não é? Claro que
Todos gostaríamos muito que uma parte destes lucros privados, nem que fosse 1% ou 2%, não é, pudessem reverter de novo para o Estado, para que ele pudesse reinvestir, não é, em novas coisas de continuidade que certamente só darão resultado daqui a 30 ou daqui a 40 anos. Mas o mesmo se poderia fazer, e o João Ferrão certamente vos falou nisso, sobre as questões do território, sobre as questões dos serviços, sobre as questões da descentralização, sobre as questões da coesão territorial, que são absolutamente centrais num país como Portugal. Não é? Às vezes nós temos dificuldade em perceber como é que é tão difícil pensar este país no seu todo, não é? Um país que tem 10 milhões de habitantes, não é? Um bom bocado menos que a cidade de São Paulo, não é? Isto é assim tão difícil de gerir, é assim tão difícil de governar, é assim uma coisa tão complicada, não é? Que não é possível perceber que nestas dimensões territoriais está muito do que é o futuro do Estado, do futuro do país, o futuro da nossa sociedade e o futuro também do Estado Social. E depois na saúde, tudo o que na saúde tem a ver com a consolidação do Serviço Nacional de Saúde, mas não só isso. Tudo o que tem a ver com novas lógicas de cuidado, seja lógicas de autocuidado, seja lógicas de cuidado em rede, seja lógicas de cuidar dos outros, do ponto de vista deste reforço da sociedade de que eu vos estou aqui a falar, seja de muitas outras lógicas que eu não vou aqui agora, obviamente, desenvolver para não vos maçar. Ou, obviamente, nas questões do trabalho, com tudo o que tem a ver com o reforço do rendimento social de inserção, com o reforço daquela base mínima, daquelas tais coisas básicas e simples a que todos devíamos ter direito pelo simples facto de nascermos, não é? E que devíamos ter direito com obrigações. E o que é muito interessante nestas lógicas das políticas dos Estados Sociais é que, amarrado a estas políticas, vêm sempre obrigações. Obrigações de escolaridade dos filhos, obrigações de formação de quem recebe estes rendimentos, obrigações até, como sabem, de cuidar de certos familiares em certas circunstâncias, vêm amarradas obrigações que nunca estão nas lógicas caritativas ou assistenciais. Certamente que todos nós contribuímos, como eu contribuo anualmente, sempre que posso, para uma iniciativa fantástica que é o Banco Alimentar contra a Fome. Mas naquela altura dão-nos 1 quilo de arroz em troca de nada, não é? E nisto, no Estado Social, não nos dá um rendimento social de inserção em troca de nada. Dá-nos em troca de obrigações, em troca de inclusão numa sociedade, e é por isso que as lógicas caritativas, independentemente de todo o mérito que tenham e têm, são muito diferentes das outras lógicas. Enfim, o que procurei traçar-vos aqui, de forma muito imperfeita, porque está imperfeita ainda na minha cabeça, é a possibilidade de reinventarmos esta maior presença do Estado e da sociedade, esta maior ligação entre um Estado e uma sociedade que tem que ser mais forte, que tem que estar mais presente nas nossas vidas, nos seus diversos planos, e acreditando que é aí que podemos romper com uma lógica de resignação, com uma lógica de lamúria, como dizia o Dr. Jorge Sampaio já há tantos anos atrás, com uma lógica de não há nada a fazer, com uma lógica de que isto é tudo igual, com uma lógica de que não há nenhuma abertura, nem nenhuma possibilidade de futuro. Eu creio que, mais do que nunca, nós temos que acreditar nesta capacidade de reforçar o poder de decidir sobre as nossas vidas, de o reforçar nas suas diversas dimensões, e que é neste reforço que está o link, que está a ligação forte entre o Estado e a sociedade, e que nós podemos encontrar novas formas de vida, novas formas de produção, novas formas de vida em sociedade para o século XXI. Creio que é nesta ideia que está, em grande parte, o futuro dos debates que temos para fazer. Creio que é nesta ideia da capacidade de decidir sobre as nossas vidas, que teve muito do que foi o ímpeto do 25 de Abril, que obviamente, nesta altura em que se está quase a comemorar de novo, é difícil não falar nele. Essa ideia de que tínhamos a matriz, que tínhamos a capacidade de decidir sobre as nossas vidas, que tínhamos a capacidade de decidir o que queríamos e que fomos perdendo, trazendo um desgaste enorme da democracia, trazendo uma corrosão enorme da democracia. Creio que é, num certo sentido, esse
o ponto de chegada para o qual temos que trabalhar, um ponto de chegada que é certamente muito difícil, um ponto de chegada sobre o qual temos que pensar muito, discutir muito, discordar muito, refletir muito em conjunto, como estamos aqui a fazer, mas um ponto de chegada que neste momento em Portugal me parece absolutamente decisivo. Temos que ser capazes de alargar as nossas maneiras de pensar e neste alargamento das nossas maneiras de pensar dizermos uma e outra vez que a democracia funda-se em coisas básicas e simples, que a democracia funda-se também no Estado Social, que no tempo em que vivemos não há democracia sem o Estado Social e não há Estado Social sem democracia, que esta é também uma das grandes conquistas de Abril, independentemente já antes de Abril ter começado a haver um esboço ou apontamentos do que viria a ser mais tarde o Estado Social destes últimos 40 anos, e esta afirmação é, em grande parte, o nosso ponto de chegada, como me dizia o Zé Mariano Gago. Foi isso que vos procurei aqui transmitir, de forma muito imperfeita, de forma muito simples, ficando à vossa disposição agora para o debate que se seguirá, sempre com aquela ideia de... Julgo que era, não tenho a certeza se era o José Gomes Ferreira que dizia ou não, mas julgo que era o José Gomes Ferreira que dizia, falando de Abril, sempre com aquela ideia de que precisamos de procurar a eternidade de cada momento. Julgo que ele dizia, procura a eternidade de cada momento, o resto é vento. Eu julgo que nós temos que procurar a eternidade deste momento que estamos a viver, que é um momento duro, que é um momento difícil para Portugal, mas se procurarmos a eternidade deste momento, saberemos relativizar as coisas e saberemos, sobretudo, construir os pontos de chegada que queremos para este país e, em grande parte, é isso que aqui hoje nos traz. Procura a eternidade de cada momento, o resto é vento. Muito obrigado.